interessante nesse livro além disso, além, né, de ser um livro que eu tô escrevendo e que eu tô panfletando pra vocês? Essa história, ela é baseada, inspirada em histórias reais. Como assim? O meu livro, ele foi feito para homenagear as pessoas da minha família. Esse livro, ele tem 5 protagonistas. Não é uma fala mais, uma fala menos, não é. Para mim, todas são importantes, todas têm um desenrolar dentro da história. Algumas muito mais do que outras, algumas de uma maneira, né, mais diferente, mas todas elas são importantes para mim dentro da história. Então, esse aqui é o meu Kindle, né, que é o Jesuíno, é o nome dele, porque eu descobri que a pessoa tem que colocar um nome no Kindle, aí eu pensei, que nome que eu vou dar pra esse negócio? Vou chamar dizendo Jesuíno. Então, Jesuíno, manda oi pra galera. Oi. A história é sobre 5 mulheres, então a minha família, a maioria são mulheres. Então eu não tinha como escrever uma história sem tentar homenageá-las de alguma maneira. Então eu homenageei essas mulheres desta forma. Foi como eu pensei em homenageá-las, criando essas 3 mulheres maravilhosas, que é a Rebeca, a Roxane e a Raíra. Elas não são só uma tia, elas são uma composição de todas essas mulheres com quem eu convivi e ainda convivo. O livro, a história é contada desta forma para tentar, de alguma maneira, imortalizar essas mulheres maravilhosas. Então, essas mulheres, elas ensinam muitas coisas. Elas não são só uma representação de mulheres que eu conheço. Elas podem ser a representação de mulheres que você conhece. E é isso que eu tento trazer dentro desse livro. Além de contar essas histórias dessas mulheres, é uma forma de eu deixar parte das minhas memórias enquanto observadora desse mundo feminino ao meu redor e trazer essas memórias para dentro de um livro. Então, tem muitas partes dentro desse livro que são literalmente diálogos reais com que eu tive com minhas avós, ou com minhas tias, ou experiências que eu vivi com essas mulheres. Para mim é uma coisa muito pessoal. Esse livro é muito especial para mim, porque ele eternizou ali em palavras, momentos, histórias, para mim são muito ternas e que eu sei que se a minha família ler, se essas mulheres lerem, elas vão saber, nossa, eu falei isso, ou eu vivi isso aqui, ou eu conheço essa história, sabe? Uma das histórias que são inspiradas em coisa que me falaram, não é com as mesmas palavras, não é, né? Mas que me inspiraram, é uma das histórias que a avó Heleninha conta pra Lívia, que é sobre o cachorrinho, que é o Santo Milagreiro, porque a avó Heleninha tem na casa dela, gente, uma coisa assim, que é tipo um altar com uma cristaleira, né, com vários santos. A avó Heleninha tem esses santos lá. E a Lívia, curiosa, quer saber por que tem tanta coisa daquele tipo, né, e a avó Heleninha explica. Eu vou contar um trechinho desse aqui, porque é uma história que eu ouvi da minha avó, que já não está mais aqui, né, mas ela me contou essa história. Não sei se eu mudei alguns nomes, algumas coisas, mas mais ou menos assim a história que ela me contou. A vó Heleninha pegou o da prateleira, o santo, que era o São Lázaro. É a história que eu tô contando, é uma história verídica. É a história do São Lázaro da minha família. A história dele é muito interessante. Uma vez, há muito tempo, quando eu ainda morava com meus pais, eu era a única filha de 6 irmãos. Como eu era menina, sempre eram legais comigo, mesmo quando eu aprontava. Então eu arrumava muita confusão desde pequena. Uma das coisas que eu fiz foi derrubar esse São Lázaro do altar da casa. Minha mãe ficou furiosa e meu castigo foi uma coça bem dada. O santo, porém, não foi reformado, porque naquelas épocas também não era qualquer pessoa que encarnava santo. Essa palavra, encarnava santo, foi a palavra que a minha avó usou para contar essa história. Encarnava santo. Muito menos restaurá-lo. Tinha que ter dom, e minha mãe era supersticiosa. O santo ficou quebrado até que um dia o nosso cachorro Apolo, eu não lembro exatamente se o nome do cachorro era Apolo ou não, mas eu dei esse nome porque pra mim, na minha memória, era o nome de um deus grego, Apolo, né? Apolo foi envenenado por bandidos. Naquela época, eles faziam isso para poder entrar nas casas, isso é verídico. Eu lembro que minha mãe fez de tudo para salvá-lo, até beberagens e rezas, mas o bicho apenas definhava. Então ela lembrou de São Lázaro e fez uma promessa, que se o Apolo sobrevivesse, ele ia mandar em reformar o santo. Eis que 1 hora depois o cachorro já estava até latindo. E minha mãe mandou juntar as peças do santo. Esse São Lázaro é milagroso. Essa história é verídica. Realmente, o cachorrinho da minha avó sobreviveu depois que ela fez a promessa de encarnar o tal de São Lázaro.
E essa história do Apolo, desse cachorro, desse São Lázaro, todo mundo conhece na minha família a história do São Lázaro. Mas não foi a minha avó que quebrou o São Lázaro, foi o filho dela, né? Então eu peguei a história e transformei de alguma maneira. Mas aí tá aqui a história do São Lázaro. E essa é só uma de muitas histórias que são baseadas em histórias reais da minha família. Por exemplo, a história da avó Heleninha, como eu falei, é uma história de amor muito bonita dela e do Capitão Antônio. Por quê? Porque o Antônio é o nome do meu bisavô. É o nome do meu bisavô. Meu bisavô se chama Antônio. Por parte de pai, se chama Antônio. Mas o meu bisavô, por parte de mãe, era uma pessoa que trabalhava em navio. Não, ele não era capitão de navio. Mas é claro que na minha história, o meu bisavô, meu avô, por parte de mãe, capitão de navio. É uma forma de homenagear. E aí eu transformei ele de taifeiro em capitão de navio. E aí agora, o capitão Antônio é o marido dela. E a história deles é muito bonita. Uma história de amor muito assim, sabe? Nossa, uma coisa assim, meu Deus. Sabe? Uma história linda. E aí eu peguei muito essa vibe de capitão, porque eu lembro que a minha avó contou uma história pra mim, o meu avô materno, né? Ele era muito galante na época, ele era mais jovem, ele era um homem muito bonito, sempre se vestia muito chique, entendeu? Então eu peguei essa característica e coloquei no Capitão Antônio. Aí eu pensei, como é que eu vou colocar uma característica do meu avô paterno dentro da história para relacionar os dois, já que eu tô fazendo esses paralelos, homenagens a essas pessoas. Lembrei que o meu avô paterno, ele era vendedor numa loja muito famosa lá no Ver o Peso, que se chamava a Casa Farol. Até hoje tem um letreiro dessa loja lá. Não existe mais essa loja como ela era antes, lá na década de Perdendo as Botas de 50, mas ele era vendedor nessa loja, a Casa Farol. E a Casa Farol vendia coisas de casa, louças, né? Utensílios, né, prataria, essas coisas assim. Então eu vendia coisa chique lá, né? E aí eu pensei, vou transformar um dos cômodos da casa das Rodrigues num espaço onde tem muitas coisas, como se fosse uma loja. A cozinha da casa das Rodrigues é como se fosse uma loja. Tem muita coisa. Tanto que é o cômodo maior da casa. Tem muita coisa, muito petrecho lá dentro, muita coisa. E aí foi uma forma de eu homenagear esse outro avô meu. Entendido isso? Além dessa história do tal do Apolo, do santo, do São Lázaro, tem outra coisa que também, pra mim, que mexe muito comigo, que na hora da revisão foi muito emotivo pra mim, foi esse diálogo que existe entre a avó Heleninha e a Lívia dentro da história, porque eles são um diálogo literalmente real. Então vamos lá, eu vou ler aqui esse trecho pra vocês saberem, né? A avó Heleninha, com mãos precisas, organizava cada prato e talher na mesa de madeira do lado de fora, inspecionando com cuidado cada um dos itens, para nenhum deles ficar fora do lugar. Olhou para um dos pratos e resmungou algo ininteligível aos ouvidos da neta. O que disse, vó? Fazia muito tempo que ela não fazia cocô aqui, foi o que eu disse. Ela apontou para uma massinha minúscula em cima de um dos pratos. Quem? Lívia às vezes achava que a avó pensava alto. Já não bastava o amigo invisível de mais cedo. Lá vinha a idosa com mais uma maluquice. A garota olhou ao redor, estava começando a ficar assombrada. Pelo amor de Deus, de quem está falando, vó? Da Osga que mora na cristaleira. Quem tu pensava que poderia ser? Lívia abriu um sorriso com a resposta inesperada. Uma Osga? Vó Heleninha estava indignada, porque para não ficar com a coleção desfalcada, precisaria entrar e lavar aqueles pratos sujos com as fezes do animal. Ela entrou na casa resmungando com a tal Osga e jurando-a de morte. Essa daqui foi um diálogo muito real, que realmente aconteceu entre eu e a minha avó. Eu anotei esse diálogo no meu antigo celular, no bloco de notas. Aí ela falou pra mim, o que tu tá anotando? Eu amei isso que a senhora falou, vó. Eu falei pra ela, eu amei isso que a senhora falou, eu vou pegar esse trecho e vou colocar num dos meus livros. No livro que eu tô escrevendo agora. Aí ela falou, que livro que é? É um livro que eu tô escrevendo sobre mulheres. Ela não chegou a tempo de ler, né? Não leu esse livro, mas tá aqui essa fala, esse diálogo, que é super real, é igualzinho como foi alguns anos atrás, quando eu tava conversando com ela na casa, e ela falou e fez esse comentário sobre a Osga que mora na cristaleira. Então, gente, essas histórias são muito reais pra mim, são muito importantes, e elas fizeram as filhas de Helena. As filhas de Helena são essas histórias, são esses momentos especiais guardados na memória e que foram trazidos para cá como uma história fictícia, mas que tem elementos muito reais, muito verdadeiros. Alguns dos lugares que é citado no livro realmente existem. Se você vier em Coraci, você pode conhecer.
Tem uma coisa muito legal nesse livro e eu vou mostrar pra vocês, porque as Rodrigues, elas são conhecidas por serem encantadas. Eu gosto desse termo porque eu acho enfeitiçada uma coisa meio ruim. Elas são encantadas. E eu vou explicar de onde vem esse termo. Encantadas vem do curanderismo, da pagelança. Por que eu tô falando isso? Porque a minha bisavó, ela também fazia isso. Ela era uma curandeira. Então, a história dela, a história da minha família também estão envolvidas, né? Então, eu pesquisei, estudei sobre isso e eu percebi que a palavra certa para elas seria encantadas. É claro, elas são. Aí vai depender do que você vai interpretar no final do livro. Mas para mim elas são encantadas. Para mim elas são maravilhosas. Elas não são desse mundo. É seria muita coincidência tudo que acontece com elas ser só uma coisa comum. Para mim não é comum. Para mim tem algo de mágico na vida dessas 3 mulheres, né? Assim como tem algo de mágico nesse livro, eu vou contar a história de como veio o nome As Filhas de Helena para vocês agora. Esse livro tinha vários nomes. O primeiro deles era História Sem Nome, o praxe, né, de uma história que está começando. Depois disso foi O Feitiço das Rodrigues, o nome do livro. Com esse nome ele foi levado para um concurso literário, mas ele não foi escolhido, né? E aí eu pensei, não vou mais pegar nesse livro, não vou mais olhar para esse livro, vou deixar de tempo, vou fazer outras coisas. Deixei de lado o livro. Só que alguns meses atrás eu tive uma orientação. Por que eu tô falando isso? Porque o livro ele fala sobre religiosidade, sobre fé. Esse livro também, tudo com ele foi misterioso e envolveu fé. Então, algum tempo atrás eu recebi uma orientação divina dizendo que não era para eu desistir do livro, não era para desistir dos meus sonhos, não era para desistir dessa história. Então eu falei, não vou desistir, vou pegar a história e vou reler ela todinha. Vou revisar, vou reescrever o que tiver que reescrever. Não é porque ela foi rejeitada por uma comissão que tá lendo e escolhendo para um concurso que ela não é boa. Então eu fui lá e revisei. Reescrevi muita coisa, acrescentei muita coisa. Terminei a revisão do livro. Meses, semanas, dias, às vezes até mesmo sem dormir para poder terminar de fazer a revisão do livro, editando o livro, preparando o livro para publicação. E aí eu não tinha um nome. Eu não ia deixar aquele nome, porque eu olhava para aquele nome e dizia, não é o nome do meu livro, não é o nome do livro que eu quero. Só que aí, para você escolher um nome de livro, você tem que pesquisar, você tem que saber se já existe um livro com esse nome. Mas eu estava confiando de que Deus ia me ajudar e que eu ia conseguir dar um nome para esse livro. Acontece que, faltando 3 dias para eu terminar o meu período de edição do livro, que eu ia terminar, no momento que eu terminasse a edição do livro, eu iria preparar ele para publicação. Preparar para a publicação necessitava um nome para o livro. Eu estava revisando o livro, era quase 3 horas da manhã. Eu fechei o computador, desliguei tudo, fui fazer o que eu sempre faço antes de dormir, que é orar. E aí eu fui orar. Quando eu abri minha boca e falei, Deus, obrigada por mais esse dia, por tudo que o Senhor fez para mim, por eu ter conseguido terminar essa parte de revisão e tudo mais. Obrigada, e de repente eu ouvi como se fosse uma voz dizendo, As Filhas de Helena. Esse é o nome do seu livro. E eu olhei para um lado e para o outro, eu falei, nossa. E essa voz vinha como se viesse de dentro de mim. E eu falei, meu Deus, será que Deus me falou esse nome? Falei, se realmente foi Deus que me inspirou esse nome agora, durante essa oração, não terá nenhum livro no Google com esse nome. E aí eu pesquisei na mesma hora, peguei o celular e pesquisei na mesma hora, ainda de joelho na beira da cama, e eu comprovei, realmente naquele dia, naquela hora, naquele momento, não tinha nenhum livro com nome igual a esse. E eu falei, esse é o nome do meu livro, As Filhas de Helena. Eu falei, nossa, que extraordinário. Eu tô falando de uma história que tem envolvimento de fé, de crença, de esperança, de confiança em alguma coisa extraordinária, fora da explicação humana, já que o mouro do livro, né, a quote mais importante, porque cada capítulo tem uma quote do livro, né? O capítulo 1 tem uma quote, tem uma frase de impacto. E a frase mais importante do livro é essa. Sempre há algo de sobrenatural em alguma coisa. E literalmente o nome do livro veio de forma sobrenatural. E aí você fica pensando, nossa, tem alguma coisa por trás que tá abençoando tudo isso. Fiquei muito feliz do livro ter vindo desta forma tão espiritual também. Então o livro é um pouco sobre isso, sabe? Sobre a fé, sobre a crença, sobre a esperança das pessoas em alguma coisa que além
do nosso entendimento. Então o livro, ele conta essa história, conta essa trajetória dessas mulheres e a crença, né, que transcende, que não é só, apesar de uma das personagens ser evangélica, que é a Raíra, ela é evangélica na história, ela tem muito respeito pela crença da sua mãe, que não é igual a dela. A mãe dela é muito, a avó Heleninha, ela acredita em tudo. Se você disser pra ela assim, olha, aqui esse caminho é o caminho da luz, ela vai por aquele ali, porque ela acredita. Ela é uma pessoa que tem muita fé nas coisas, sabe? Ela é plural na religiosidade dela, e eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque a maioria das pessoas é assim, gente. A gente vai dizer, eu sou só evangélico, eu sou só católico. Não, a gente acredita, sabe? Na hora do desespero, a gente acredita em tudo que tá na nossa frente. Então eu sou partidária do você tem que acreditar naquilo que você acha que você tem que acreditar e pronto. E elas têm esse respeito mútuo entre elas, que no decorrer é tão sutil que você nem percebe que a avó Heleninha tem um jeito diferente de ver a vida, de contemplar o universo, e a sua filha, que é a caçula, não é a mesma visão. A Rebeca nem acredita em nada. A Rebeca, ela tá no mundo, ela acha que é tudo racional. A Rebeca não acredita nessas coisas. A Roxanne, ela é meio assim, acredita e não acredita, tá entendendo? Então, a religiosidade está presente nesse livro. E como eu falei, né, eu tenho a ideia do curandeirismo e tal, e tem uma figura muito importante dentro da história, que é uma figura que eu também ouvi muitas histórias sobre, que é o tal do Caruana. E essa é uma interpretação um pouco diferente, para cada pessoa é diferente. Para algumas pessoas é uma entidade, para outras pessoas é uma energia, dependendo da religião por onde essa pessoa tá se norteando no significado desse ser misterioso, tem uma versão, né? E por que eu trouxe esse personagem para dentro da história? Porque foi uma das histórias que eu ouvi da minha avó. E como o livro ele fala muito sobre essas experiências sobrenaturais, então eu não podia deixar de fora esse personagem do nosso imaginário, da religião e da crença da pagelança, né? Que é os caruanas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham interesse de ler essa história, de mergulhar no universo dessas mulheres, cada uma delas, suas histórias, suas aventuras, seus amores, seus desamores, suas felicidades e até mesmo suas tristezas nos ensinam alguma coisa. E a Lívia, ela aprende muito com elas e, consequentemente, nós também aprendemos um pouco com elas, assim como eu aprendi com as mulheres da minha família. Então, esse aqui é o livro As Filhas de Helena, e eu espero que vocês queiram, tenham interesse de ler depois que eu falei todas essas palhaçadas do livro, que vocês vejam o livro, é muito bom. Vocês olhem, leiam, comprem, sabe? É um livro que vai realmente fazer muita diferença na sua vida, cara. Espero que vocês gostem desse livro, se divirtam com essas mulheres e possam, né, reconhecer, provavelmente, eu tenho certeza, que uma dessas mulheres vai lembrar alguma outra mulher na sua vida que te marcou, uma mulher, uma amiga, uma prima, um tio, uma tia, uma mãe, uma avó. Eu tenho certeza que a história delas vai inspirar o seu coração, a sua vida, e que você vai terminar esse livro se sentindo muito feliz. A proposta dele é justamente essa, fazer as pessoas se sentirem felizes no final do livro, ainda mais intrigadas com o mundo sobrenatural. O que será que aconteceu naquela noite? O que será? Quem será que ajudou? Quem será que ajudou? Esse é o grande mistério do livro, e eu creio que vocês vão se interessar por ele, por, né, ler. Então, está disponível lá na Amazon, As Filhas de Helena, e eu espero que vocês leiam, que vocês compartilhem, que vocês digam para outras pessoas lerem. Vocês lerem, deixem um comentário lá, uma avaliação do livro, isso é muito bom também. Então eu espero que vocês gostem desse livro, se divirtam, né? Amem essas mulheres, vocês vão se apaixonar por elas, gente. Não é porque eu escrevi, não. Não é porque são minhas crias, não, mas é porque elas são maravilhosas mesmo. Eu não estaria falando isso só da boca pra fora. Eu estou falando como mamãe delas, mas também estou falando como fã, porque eu amo essas mulheres. Para mim, elas estiveram muito tempo só dentro da minha mente, do meu coração, e agora elas estão para o mundo, para serem amadas e queridas pelo universo. Então, dito isto, tchau.